Continuando a leitura do Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 14, verso 18. O título do capítulo, A Vida Familiar Ideal. Repitam, por favor. Tasmat Brahmana Deveshu Martya Adishu Yatha Arhata Thai Kamai Yajaswa Enam Chetra Gyam Anu Tasmad Brahmana Deveshu Martyadishu Yatarhata Taistai Kamai Yajaswainam Chetragyam Brahmana Manu. Tasmat, portanto, Brahmana Deveshu, através dos Brahmanas e semideuses, Martya Adishu, através dos seres humanos comuns e outras entidades vivas, Yatar Arhata, de acordo com tuas possibilidades, Tai, com todos esses, Kamai, vários objetos de desfrute, tais como alimentos suntuosos, guirlandas de flores, polpa de sândalo, etc. Yajaswa, deves adorar. Enam, este, Chetragyam, Senhor Supremo situado nos corações de todos os seres. Brahmanam, aos Brahmanas, Anu, após. A tradução é a seguinte. Portanto, meu querido rei, em primeiro lugar, oferece praçada aos Brahmanas e semideuses e após alimentá-los suntuosamente, podes distribuir praçada a todas as outras entidades vivas conforme tuas possibilidades. Dessa maneira, serás capaz de adorar todas as entidades vivas, ou em outras palavras, a entidade viva suprema que está presente em todas as entidades vivas. Significado: por sua divina graça, Srila Prabhupada. Para se distribuir praçada a todas as entidades vivas, o processo é o seguinte. Primeiramente, devemos oferecer praçada aos Brahmanas e Vaishnavas, pois os semideuses são representados pelos Brahmanas. Dessa maneira, a suprema personalidade de Deus, que está situado nos corações de todos, será adorado. É este o método de se oferecer praçada através do sistema védico. Sempre que há uma cerimônia de distribuição de praçada, a praçada, primeiramente, é oferecida aos Brahmanas, então às crianças e idosos, depois às mulheres e, em seguida, aos animais, tais como os cachorros e outros animais domésticos. Quando se diz que Narayana, o Ser Supremo, está situado nos corações de todos, isso não significa que todos tenham se tornado Narayana ou que um determinado homem pobre tenha se tornado Narayana. Rejeita-se aqui semelhante conclusão. Então o verso de ontem foi o seguinte. A suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, é o desfrutador das oferendas sacrificatórias. Todavia, embora sua onipotência aceite as oblações apresentadas no fogo, meu querido rei, ele fica ainda mais satisfeito quando uma refeição primorosa, feita de cereais e ghee, lhe é oferecida através das bocas de brahmanas qualificados. Aí o de hoje. Portanto, meu querido rei, em primeiro lugar, oferece praçada aos brahmanas e semideuses, e após alimentá-los suntuosamente, podes distribuir praçada a todas as outras entidades vivas, conforme tuas possibilidades. Dessa maneira, serás capaz de adorar todas as entidades vivas, ou, em outras palavras, a entidade viva suprema que está presente em todas as entidades vivas. O tema aqui é muito conhecido nosso, é a importância de praçada no nosso resgate da consciência de Krishna. E a importância de a praçada oferecida a Krishna ser distribuída amplamente para todas as pessoas. Mas aqui tem uma regra de etiqueta. A etiqueta sempre nos acompanha. No mundo ocidental, o que nós conhecemos de funcionamento organizacional é todo baseado em etiqueta.
com a etiqueta vem os protocolos cerimoniais. E com os protocolos vem os procedimentos. Então, uma pessoa que produz evento, por exemplo, fica completamente... Tem que conhecer tudo isso para não cometer as famosas gafes, né? Que são típicas de quem não conhece a etiqueta e faz o que não deve fazer. Aí vem todo tipo de coisa. Quem entra primeiro na sala, quem deve ser cumprimentado primeiro, quem deve ser quem cuja presença deve ser agradecida em primeiro lugar, e os assentos, como é que se distribui para as pessoas. Tudo isso é da sociedade humana. No mundo ocidental, isso é muito presente em toda parte. Você entra num centro cirúrgico, por exemplo, então tem a autoridade, o cirurgião. Ele define todos os processos dos assistentes. Então, aí, de acordo com a equipe que vai trabalhar, cada um se posiciona num lugar. E quando tudo corre normalmente, o cirurgião sequer olha para as pessoas. Às vezes ele precisa de um instrumento, então ele fala o nome do instrumento, põe a mão assim, a pessoa vem e coloca a mão. Mas a pessoa não pode colocar um instrumento cirúrgico na mão simplesmente assim. Por exemplo, já que ele é autoridade, eu vou colocar bem de leve. Não, ela tem que colocar e dar um empurrãozinho assim, para que o cirurgião pegue com atrito e não deixe correr, cair, etc. Às vezes é um instrumento que só tem uma unidade, e se cair no chão já era. Então, aí o auxiliar vem, coloca na mão, dá um toque forte para ele sentir o atrito. Aí ele pega e traz. Se ele é destro, então ele organiza a equipe todo do lado direito. Se ele é canhoto, então ele organiza toda a equipe para o lado esquerdo. É ele quem organiza. E assim vai. Os protocolos militares, todo mundo sabe como funciona. Quer dizer, acho que ninguém sabe como funciona, na verdade, mas sabe-se que tem um funcionamento. Então, a banda também, o maestro na banda, tem uma forma. E aqui se menciona a etiqueta védica. Nessa etiqueta védica, como a gente, da mesma forma que a gente não sabe das coisas como elas são, por exemplo, andar acompanhado com uma mulher numa situação de cerimônia é o maior risco. Se você vai do lado direito ou você vai do lado esquerdo, se você dá a mão ou dá o braço, se você não toca nela, tem situações que você não pode tocar na mulher. A mulher tem que ir do lado ali, toda durinha, inteirinha, mas o marido não pode tocar. E tem situações em que a mulher vai descer uma escada, o marido tem que, o companheiro, né, a pessoa que acompanha, tem que ir na frente. Se ele vai atrás, é quebra da etiqueta. Se ela vai subir uma escada, então ela tem que subir na frente. Imagine, a escada tem duas formas, se é para subir ou se é para descer. É complicado. Esse negócio de etiqueta no Ocidente é muito complicado. Aí aqui agora vem a etiqueta védica. Essa etiqueta védica, naturalmente que tudo tem explicação. Da escada eu sei. Posso dizer. A escada é que, na etiqueta formal, o homem deve ir na frente, ao descer, porque quando chega embaixo ele põe a mão para ela dar o último passinho, né? Quando desce do último degrau, ele dá a mão esquerda para que ela ponha a mão direita na mão dele, e aí, não vai fazer isso agora, vai? Não. Senão, meu Deus do céu, que dificuldade agora. Mas é assim. Então, tem uma justificativa, que é para ela, a princesa, não se atrapalhar com a saia que tem, que pode atrapalhar o sapato e ela cair, não sei o quê. Então, para ela não cair, não se machucar, não ter nenhum risco, ele dá a mão esquerda, ela põe, tem que ser assim. Aí ela vem e põe a mão assim, e dá com atrito, com pressão. Aí ela desce, aí, bom, por aí vai, né? Bom, isso é quem para subir não tem risco de cair. Então ele já vai na posição certa, ele tem que ficar do lado. Isso é quem dançou muita valsa de 15 anos aprende tudo isso, né? Na nossa época, no tempo que eu era garoto, tinha muitas essas festas de 15 anos. Eu acho que eu dancei muita valsa com as meninas e as princesas vinham assim, né? Então eu tinha que aprender a receber as meninas na escada e tudo. E sempre tinha
uma velha chata para ensinar tudo isso para a garotada. A velha sofria para ensinar isso para os meninos e para as meninas que não estavam nem aí para nada, né? E ainda tinha os que combinavam fazer errado no dia da festa só para perturbar, mas no fim ninguém fazia, porque a menina era sempre querida. E ela vinha tão bonita que ficava todo mundo bobão olhando para a beleza da debutante lá e não fazia nada errado, né? Bom, mas o ponto é que aqui agora, né, nessa etiqueta, todos devem ter observado, a mulher entra no fim da escala. É uma questão de etiqueta. Não se pode ver como discriminação, mas é uma simples questão de etiqueta. Podemos entender dessa maneira. Se alguém se aproveita da etiqueta para se tornar preconceituoso, fazer discriminação, maltratar as mulheres, etc., então é uma questão muito pessoal. E o pior é que muitas vezes essa atitude pessoal de alguém cria seguidores e as pessoas começam a maltratar as mulheres, começam a discriminar e a ter preconceito e a fazer bullying e a ofender as mulheres. Não é a ideia. A ideia é simples etiqueta. Então, nessa etiqueta aqui, as mulheres vêm depois. Pode-se especular por que razão, né? Viram que é assim, né? Que diz. Sempre que há uma cerimônia de distribuição de praçada, a praçada, primeiramente, é oferecida aos brahmanas. Aqui não diz, mas é aos brahmanas e às suas esposas. Aqui não diz, mas os brahmanas sempre estão acompanhados das esposas. Não pode haver uma cerimônia de fogo, por exemplo, se os brahmanas deixarem a esposa em casa. Ela tem que estar presente na cerimônia. Mas aqui diz só aos brahmanas. Aos brahmanas aqui inclui homens e mulheres brahmanas. Os maridos com suas esposas. Depois diz assim, então as crianças e idosos. Que bom ser um idoso, né? Eu não vou comer praçado, já que a gente não é brahmana, né? Mas pelo menos idoso a gente ficou. E esse é universal. Então tem que comer praçada antes de todo mundo, viu? Aprendam isso. Então as crianças e idosos. Geralmente a gente não faz isso com as crianças, né? Às vezes a gente vê nas filas de praçada as crianças mais para trás, etc. A gente vê os casais separados, a mulher para trás, etc. Isso porque também na ISKCON há muita intimidade e a gente não segue todas as regras védicas. A gente tem a etiqueta védica e tem a etiqueta Vaishnava. Nós ocidentais ainda temos a etiqueta ocidental. Então nós temos 3 linhas de etiqueta para nos impressionar com as nossas atividades diárias, né? Então nós temos a etiqueta ocidental, que é onde nós estamos, temos a etiqueta Vaishnava, que é aqui mais próxima que a ISKCON pratica, e temos a etiqueta védica, que é essa que fala dos brahmanas com as suas esposas. Isso é mais a etiqueta védica do que Vaishnava isconiana, né? Bom, aí diz depois as mulheres. Então, depois que esgota todos os seres humanos presentes, aí vem os animais, e aí vai, né? Fala dos animais. Então, de alguma maneira, a mulher entra aqui assim. Quem já conectou com outra coisa e quem tem a cultura de conhecer o Niti Shastra de Chanakya Pandita, então vai conectar que a mulher é inferior, que a mulher tem menos inteligência, que não sei o quê, e cria uma imagem própria, pessoal, e divulga essa imagem a respeito da mulher. Isso é misoginia e não tem por que praticarmos em consciência de Krishna, especialmente no Ocidente, que as mulheres já têm uma posição de respeitabilidade que é irreversível, não voltará a ser como antigamente. Então nós ocidentais não temos o direito de agir dessa maneira aqui com as mulheres e nem compreender. Agora, é muito importante repetir, porque eu sempre falo isso quando tenho oportunidade, que Chanakya Pandita escreveu o Niti Shastra, mas esse nome Niti Shastra não significa que o Shastra é Shastra mesmo.
Não é Shastra como o Bhagavata, não é Shastra como o Bhagavad Gita. Chanakya Pandita, nesse caso, Niti Shastra, Niti significa ética e Shastra significa escritura. Então ele colocou o nome Niti Shastra, é Shastra, que é a escritura que trata da ética. E a ética diz o que deve ser feito e o que não deve ser feito, e depois vem a etiqueta que diz como deve ser feito e como não deve ser feito. Então, Chanakya Pandita não é uma Acharya Vaishnava que delibere aquilo que deve ser seguido por todas as gerações futuras. Ele é um simples político que entende de cerimonial, de protocolo, de etiqueta, de ética, e colocou isso tudo na forma de um código do Niti Shastra. Mas ele não é o que às vezes a gente pensa que ele é. Então, quando ele diz alguma coisa, e Prabhupada citou Chanakya Pandita, então, como Prabhupada citou, o leitor que não é muito minucioso, o leitor dos livros de Prabhupada, que não é muito experiente em Prabhupada, lê aquilo e pensa, Prabhupada está citando Chanakya Pandita da mesma forma que ele cita Sridhar Swami, o comentador famoso do Bhagavad Gita, do Bhagavata, ou como ele cita Baladeva Vidyabhushana, como ele cita Bhaktivinoda Thakura. Não é assim. Chanakya Pandita é citado como aquele que conhece a ética e a etiqueta social. E essa ética e etiqueta social são ajustáveis de acordo com tempo, lugar e circunstância. Então, da mesma forma, nós precisamos entender isso para poder ler os livros de Prabhupada com a devida propriedade. Porque Prabhupada não colocou isso no livro. Chanakya Pandita, ele colocou que ele era um político, mas colocou longe de quando ele cita. Ele não colocou... Então, vamos citar agora Chanakya Pandita, mas fiquem sabendo que Chanakya Pandita é um simples político que entende das coisas, mas não é não é como estudar. Então, como Prabhupada não colocou esses detalhes, o leitor que não é muito experiente pega um pouquinho de Chanakya Pandita aqui, quando pega o outro pouquinho lá, já conecta uma coisa com outra, mas não tem a habilidade, a experiência de saber quem é Chanakya Pandita. Então é muito arriscado considerar Chanakya Pandita dessa maneira, e quando o Prabhupada cita, pensar que Prabhupada está citando com a mesma propriedade que Prabhupada cita uma Acharya Vaishnava como Sridhar Swami, que é o padrão de comentário do Srimad Bhagavata, etc. O padrão Vaishnava de comentário. Bom, então esse é o tema aqui. Muito obrigado pela atenção de vocês. Todas as glórias a Srila Prabhupada.